Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje os nossos convidados são o Dr. Leonardo Moraes, ele é advogado criminalista, professor universitário e secretário-geral da OAB Alagoas, e também o Dr. Tiago Prado, ele é delegado de Polícia Civil, titular da Delegacia de Roubos da Capital e também professor universitário. Com eles, discutiremos o tema investigação defensiva, que vem a ser a possibilidade do advogado realizar investigações para a instrução de procedimentos judiciais e administrativos. Ou seja, o advogado poderá fazer investigação ainda na fase do inquérito policial, como também nas demais fases do processo. Isso é uma novidade no exercício da ampla defesa e discutiremos sobre a ótica de um advogado e de um delegado se essa novidade será boa para o país. Não sai daí, o Segurança em Foco já está no ar. Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da NET, pelo portal Gazeta Web e pelas nossas redes sociais. Hoje, como dissemos, os nossos convidados são o Dr. Leonardo Moraes, ele é advogado, criminalista, professor universitário e secretário-geral da OAB Alagoas, e também o Dr. Tiago Prado, ele é delegado de Polícia Civil, titular da Delegacia de Roubos da Capital e também professor universitário. Com ele discutiremos o tema advocacia, investigação defensiva, ou seja, é a possibilidade do advogado realizar investigação para a instrução de procedimentos judiciais e administrativos. Bom dia, senhores. Bom dia, doutor Tiago. Bom dia, doutor Leonardo. Vou começar com o mais antigo, doutor Tiago, doutor Leonardo. Doutor Leonardo, como surgiu essa novidade, a investigação defensiva? Bom dia a todos, bom dia, doutor Flávio, bom dia, doutor Tiago Prado, também é um prazer estar aqui com vocês. A investigação defensiva, ela não é algo novo, né? No Brasil se pode pensar em algo novo ou relativamente novo, mas no mundo já existia investigação defensiva. No Brasil também já existia, por conta das grandes bancas de escritório de advocacia, sempre já realizavam investigação defensiva, oitiva de pessoas em seu escritório, né? E assim por diante. No mundo inteiro, há a realidade que é muito aplicada, que é a realidade americana. Quando a gente observa em filmes, exemplos Suits, né, em que mostram vários advogados escolhendo depoimentos em seu história de advocacia, como acontece também com outros filmes e também em reportagem, se percebe que essa realidade já se aplica ainda há muitos anos, né, em outros países. O modelo que vai se aproximar um pouco mais do brasileiro seria o modelo italiano. Esse modelo que vem da Itália, ele tem uma aproximação não só pela origem, né, do sistema brasileiro, que é o sistema germânico, o sistema europeu, mas também pela forma como existe a regulamentação lá da investigação defensiva. Para quem toma conhecimento, se o Ministério Público ele encerra uma investigação numa fase preliminar, o juiz, antes que ele venha a receber uma acusação, ele dá vistas à defesa para que ele também apresente elementos de prova dela. Significa que para que o juiz venha a receber uma peça acusatória, ele tem que observar a peça investigatória, o material investigativo feita pela polícia através do Ministério Público e também feita pela defesa. Se percebe então que essa realidade já acontece no mundo inteiro. E no Brasil é algo, como eu disse, relativamente novo, né? Já se aplicava a grandes bancas, mas após a regulamentação pelo Conselho Federal da OAB, que é o provimento 188 de dezembro de 2018, isso começou a ser um pouco mais massificado, né, pela advocacia nacional, especialmente aqui no Brasil. E isso acontece muito porque nós somos acostumados, enquanto advogados, a uma questão cultural, muitas vezes, de ter uma advocacia meramente reativa. E quando se fala de advocacia reativa, significa que o Ministério Público vai oferecer contra alguém uma ação penal, e aí só depois de haver a citação e o prazo para a resposta à acusação, é que o advogado vai então entrar em cena. E muitas vezes isso já é muito tarde.
Então, houve um despertar da advocacia em saber que a advocacia reativa já perdeu terreno e hoje é uma advocacia muito mais proativa. Não só aquela que defende, mas também aquela que investiga. O senhor já observa essa novidade no âmbito policial? Doutor, assim, em alguns casos a gente observa assim, a própria defesa dos investigados produzindo elementos de informação que vêm a somar no inquérito policial, né? O que eu defendo é que a advocacia defensiva exista, mas seja de certo modo paralelo, né? A gente tem que observar que o inquérito policial segue a oficialidade, ou seja, é uma atividade exclusiva do Estado, de acordo com a Constituição e com a Lei 12.830, né, que atribui às polícias judiciárias o papel de investigar. E a gente não pode deixar de lado que a investigação é a busca pela verdade dos fatos, não é a perseguição de um autor para buscar provas que incriminem esse autor elegido lá no início da investigação, de modo algum. A investigação é construída para buscar o verdadeiro autor do fato. Ora, antigamente a gente às vezes até observava fatos, né, em que se elegia de imediato um suspeito, um autor de determinado crime de grande repercussão, somente para dar essa resposta imediata à sociedade, e aí buscava-se provas que fundamentassem essa ideia de que aquele indivíduo era autor do crime. Mas, na verdade, no desenrolar, às vezes até mesmo da instrução criminal, lá em juízo, observava-se que as provas não eram suficientes para incriminar aquele suspeito. Então, é importantíssimo que a gente se valha de todas as provas coletadas no meio da investigação, até para que a gente tenha uma certeza maior acerca daquele que vai ser o réu na ação penal. Até porque a investigação é uma etapa necessária da persecução criminal, né, para se buscar o autor de um crime e não um autor qualquer de um fato criminoso. O senhor não vê nenhuma participação indevida ou uma novidade indevida no transcorrer da investigação policial? É como eu disse, eu acho que devem seguir em paralelo, né? Se a defesa produz elementos de informação, como a tomada de um depoimento, né, a descoberta de um documento que venha a contribuir com a investigação, sim, isso pode ser informado à autoridade policial e feita a análise acerca da fonte da prova. Isso é um ponto importantíssimo, né, doutor Leonardo? Porque se for uma prova ilícita na raiz, ela vai contaminar todo o procedimento investigatório, inclusive a ação penal vai ser natimorta. Então esse cuidado a gente tem que ter. A gente sabe que os vícios do inquérito policial não são transportados para a ação penal, exceto quando há ilicitude da prova, né? Até pela teoria dos frutos da árvore envenenados. Então observe, se aproveita uma prova ilícita advinda de uma investigação defensiva e aí contamina todo o procedimento, a gente tem um grande prejuízo. Não para aquela investigação em si, mas sim para o sistema de persecução penal como um todo. Doutor Leonardo, o senhor é secretário-geral da OAB, tem uma participação ativa nas questões da classe. O senhor já verifica alguma rejeição à aceitação ou à utilização desse provimento 188/18 do Conselho Federal da Ordem? Uma rejeição por parte até das autoridades policiais e judiciárias. Por enquanto, eu não ouvi nenhuma rejeição por nenhum órgão, né? Mas, aliás, vi uma entrevista feita pelo Dr. Dallagnol com as 3 procuradores da República, que eles aí sentaram para dizer que a investigação defensiva poderia atrapalhar o desbaratamento de grandes corporações e organizações criminosas. Mas não é bem assim. Como o doutor Diago falou, a investigação, ela, claro, tem dotado da sua autonomia. Nós temos o órgão do Estado, o órgão oficial, aparelhado com esse objetivo de fazer investigações, né? Com o objetivo de revelar, né, como os fatos aconteceram e servir de filtro para saber se vai ou não ingressar com ação penal. E todo mundo que advoga nessa área sabe que há inúmeros fatos em que a polícia iniciou uma investigação e no final concluiu que aquela pessoa que era suspeita não era suspeita. Logo pediu até o arquivamento do nosso inquérito policial. Então, não necessariamente a investigação ela serve os interesses da acusação. Há casos em que o delegado de polícia mesmo pede o arquivamento quando percebe que o fato é atípico, que o autor é errado, né? Ou então que está provado que o fato não aconteceu. Isso acontece muito. Isso é um ponto. De um modo paralelo, há também casos um pouco diferentes. De que existe uma investigação feita contra alguém que foi apontada pela autoridade policial, que tem essa discricionalidade de apontar alguém como suspeito, mas não chegou a observar outras linhas de investigação. E essas outras linhas são fundamentais. Como eu disse, o delegado
é discricionária para seguir a linha que ele quiser. Mas não significa que aquela linha que ele seguiu é a mais acertada. Aí vem a defesa, então, para produzir uma investigação defensiva, levando esse material para o delegado de polícia, levando ao Ministério Público, trazendo os elementos de convicção, né, de modo a traçar um outro destino para aquele inquérito policial ou então para uma futura ação penal. E essa participação da advocacia, ela é, como disse, ela é fundamental. Primeiro que, se alguém for hoje esperar que as provas feitas na fase de inquérito policial sejam produzidas, levadas ao processo, para depois desempenhar a defesa somente na hora da resposta à acusação, já vai ser muito tarde. Depois de oferecida a ação penal, muita pouca coisa é produzida na fase de processo. Claro, há uma diferença grande entre provas e atos de investigação. Há autores como Mauri Lopes que disse que os atos produzidos pela autoridade policial não são provas, são autos de investigação por conta da questão do contraditório. Mas pode ser muito tarde. Um exemplo, imagine que alguém, todos nós já recebemos processos que têm grandes volumes, recebeu um processo cuja investigação demorou 2 anos para acabar, tem 10 volumes, tem interceptações que foram realizadas e o réu é citado para que você desempenhe a defesa em 10 dias. Não é defesa efetiva, né? Vai ser, na verdade, uma maquiagem que se refere à defesa. Não só isso, que é o tempo, mas também de que as provas irrepetíveis são produzidas na fase de inquérito policial. Uma interceptação que é feita, não tem como submeter ao contraditório, é somente depois, já foi produzida. Uma documentação que foi pega, que foi feita após uma busca e apreensão, uma testemunha que foi ouvida em um incidente de antecipação de prova, mas depois faleceu. Então, muitos materiais já estão prontos desde a fase de investigação policial. E a advocacia esperar para que isso aconteça pode ser tarde. Temos aí casos rumorosos aqui em Alagoas, que eu não vou citar quais são, mas casos em que a atribuição do advogado em uma investigação defensiva, ela foi fundamental para que descubra a verdade, né? O verdadeiro autor do fato, enfim, que canalize a suspeição para uma outra pessoa e não para aquela pessoa que vinha sendo inicialmente investigada. Doutor Tiago, o senhor foi chefe da Delegacia de Crimes Cibernéticos, seção. Essa investigação defensiva nessa área, ela é muito mais efetiva? Sim, sob o ponto de vista de colher provas documentais, né? E as provas documentais não têm um risco, digamos assim, de ter sido induzida como uma testemunha, por exemplo, né? Tivemos um caso, inclusive lá da DEIC, em que foi tomado o depoimento de um indivíduo em sede de escritório de advocacia. Observa-se que houve digamos assim, uma mudança de polo abrupta, né, daquele depoimento prestado em sede de delegacia de polícia. E aí a gente levanta a suspeita. Ora, qual é o valor, qual é a credibilidade desse depoimento, né? Então, é algo que a gente tem que observar sempre com reservas, né? Até sobre aquele aspecto que eu informei. A gente não pode permitir que a advocacia defensiva seja uma advocacia de contra-ataque, senão vai tumultuar por demais a investigação e aí a gente não chega nunca num denominador comum. A gente tem que observar, nós que compomos o sistema de justiça criminal, né, o objetivo é a aplicação da sanção justa para aquele autor que efetivamente cometeu o crime, né? Se a gente tem uma investigação de um lado e um contra-ataque de defesa de outro, que não chega a lugar nenhum, que perde a sociedade. Eu acho que o papel da advocacia é importantíssimo, sou fã da advocacia criminal, mas aquela advocacia que entende que o papel é buscar a justiça do caso. Nem sempre a liberdade, nem sempre a absolvição. E existem alguns casos que realmente o suspeito foi o autor do crime e, ora, deve-se buscar, pleitear na justiça a pena justa para ele, né? Não apenas sem agravantes quando não existe, sem qualificadoras quando não tem fundamento ali no caso concreto, mas a gente deve avançar para frente, né? Eu acho que a advocacia de defesa, a investigação defensiva, melhor dizendo, é importante nesse aspecto, de reunir elementos que apresentem uma outra vertente na construção investigatória. Porque se a gente anda em paralelo, mas com o mesmo vetor, que vetor é esse de busca da verdade real daquele caso, ganha todo mundo, ganha a sociedade, ganha o sistema. Mas se a gente tem a advocacia investigativa lutando na contramão, né, para apenas neutralizar uma investigação, né, neutralizar provas que já foram construídas, aí a gente tem um grande problema, que é a falência do sistema de persecução penal.
Doutor Tiago, como chegam essas investigações feitas por advogado para o delegado que está conduzindo o inquérito policial? O próprio Código de Processo Penal permite, né, que a defesa pleiteie alguns atos de investigação. Entretanto, submete à discricionariedade do delegado de polícia, porque o sistema de inquérito policial é um sistema inquisitivo, né? Ele busca reunir provas, o elemento de informação, como defende alguns doutrinadores, para então se passar ao Ministério Público para que o titular da ação penal, né, quando é crime de ação penal pública incondicionada, ele ofereça a denúncia, assim iniciando uma ação penal, né? Então, sempre foi possível que a defesa fizesse pedidos de juntada de elementos de informação ou até mesmo de diligências. Olha, quero que seja ouvida uma testemunha tal, porque ela foi importantíssima. Cabe a discricionariedade. Então, se junta-se aos autos de investigação elementos positivos que realmente clareiem uma nova vertente na investigação, isso é muito bom. Até porque, às vezes, o próprio inquérito policial estava indo por um caminho de buscar um indiciamento de um sujeito inocente. Então, uma perda de tempo estúpida. Como disse, o intuito da investigação não é buscar qualquer suspeito, qualquer indiciado, e sim o real autor da infração penal. Então, se a investigação defensiva vem e apresenta elementos que, digamos assim, inocentem aquele sujeito que até então estava investigado e clareia a possibilidade de existir um outro autor, e esse sim o verdadeiro autor de um crime, ora, ganha todos, né? Ganhamos todos nós, a defesa daquele suspeito e a investigação que vai apresentar um produto melhor ao Ministério Público, né? O produto que é o inquérito policial que está indiciando o verdadeiro autor de um crime. A própria ordem tem um papel fundamental na continuidade desse procedimento e da aceitação, da importância dessa novidade na relação, né? Na paridade de armas entre o advogado e o Ministério Público. Doutor Leonardo, como estabelecer limites? Estabelecer limites para advogados e também entender e interpretar, enfim, analisar esse poder discricionário do também delegado em aceitar as sugestões de investigação. Teria que todos esses atos de rejeição e aceitação teriam que ser motivados? A gente, quando vai desempenhar a investigação defensiva, tem que saber, como bem ressaltado, de que nós temos os limites da lei, né? A investigação defensiva significa uma carta em branco, né, para que o advogado possa tomar qualquer tipo de providência. Há limites rígidos, como acontece com a autoridade policial, mas também existe para a advocacia. Digo que esse alerta é importante para que ninguém aí venha a fazer oitivas em seu escritório, daqui a pouco tem um problema criminal acerca de coação no curso do processo e assim por diante. Então, sempre o cuidado ele é feito de forma indispensável. Por exemplo, quando vai ser ouvido uma testemunha, claro que o provimento não diz isso, mas um cuidado que é feito é o seguinte: sempre quando você for instaurar uma investigação defensiva, você tem que comunicar à OAB. Não é um ato que você faz em sua casa e você comunica à OAB. Eu digo porque na ordem chega na Secretaria-Geral, né, essas comunicações que teve, e até hoje só chegou por coincidência do César Filho, né? Ele comunica a ordem, está fazendo certo. Ele instaura a investigação defensiva e comunica à OAB sobre isso. Segundo, quando você for ouvir uma testemunha, não é você ouvir uma testemunha e você ouvir sozinho, não. Você tem que notificar a testemunha por escrito, que vai comparecer se quiser, porque não há condução coercitiva para o advogado, vai e você pede para ele ir acompanhado por uma pessoa e preferencialmente um advogado. Então, ela chega no escritório, eu sempre faço isso, eu coloco uma câmera maior para identificar a hora que ela chegou, que está gravando toda a conversa, e até a hora então que ela vai ser ouvida. Por quê? Porque isso é importante para que você resguarde, primeiro, que o depoimento é feito de forma voluntária. Segundo, você também resguarda a cadeia de custódia da prova, que também foi aqui ressaltado, para dizer que a pessoa esteve lá de forma voluntária e que autoriza que aquele depoimento que ela deu possa ser anexado ao processo número tal, ou investigação número tal. Então, há sempre esse cuidado acerca desse depoimento que é feito. E aí vem esse ponto, doutor Flávio, que o senhor falou, que é um ponto importante. O CDP, ele deixa bem claro que o advogado pode solicitar que sejam feitas investigações complementares, cujo delegado de polícia tem a faculdade de realizar ou não de acordo com o seu juízo próprio de discricionariedade. E aí é um problema, porque enquanto que o Ministério Público requisita provas, a requisição vem de ordem, o delegado, se não fizer, responde prevaricação, o advogado pode pedir.
Então, perceba, nesse caso, você quebrou a paridade de armas. A investigação defensiva ela também restabelecer essa paridade de armas, de modo que a investigação, claro, passando por respeito à lei e o cuidado com a cadeia de custódia pode ser importante para que você não fique somente com o juiz discricionário. Temos delegados que são muito receptivos, né, que têm, em geral, respeitam muito a advocacia. Doutor Tiago Pradão é um exemplo desse. Doutor Flávio quando era delegado de polícia, mas está agora do lado de cá, né, do balcão. Mas nós temos alguns casos pontuais em que há uma certa tensão, né, entre a relação da advocacia e o delegado de polícia. Justamente para evitar esse problema, mais um motivo para que exista aqui a investigação defensiva, né? Então, você teria não uma faculdade de pedir que fosse feita a diligência, mas você mesmo, quanto advogado, poderia realizar aquela investigação, claro, ressaltando nos limites que a lei estabelece, para que você não passe, né, de advogado amanhã para um suspeito de uma prática criminosa. Doutor Tiago, o senhor defende que esse provimento ele deveria ser amplamente divulgado com a classe dos advogados e de policiais, já que estão no dia a dia, e estabelecer normas, procedimentos sobre isso, estabelecer limites de cada um, né, nessa discussão. Sem sombra de dúvida, regulamentação e informação é crucial para qualquer sistema, sobretudo quando a gente trata de investigação. A gente observa que o aparelhamento estatal de investigação é extremamente regulamentado, não apenas de forma positiva, ou seja, do que se deve fazer, como pode se fazer, né, como é o caso do inquérito policial no Código de Processo Penal, mas também de forma negativa, no aspecto de estabelecer os limites, inclusive penais, né, ou seja, qualquer autoridade policial que fugir da linha da busca da verdade real, da imparcialidade, né, ele vai sofrer as consequências previstas ali na lei de abuso de autoridade. Ora, a gente tem o poder de polícia, o poder de requisitar, o poder de investigar, ótimo, mas isso deve ser feito de forma correta, porque quando foge da linha, vai responder nos termos da lei de abuso de autoridade. Do mesmo modo, a gente tem que encarar a advocacia defensiva, né, que é algo que não se aplica à lei de abuso de autoridade. Esse é o grande ponto de discussão que eu acho, né? Se a advocacia defensiva passa a ter um eventual poder de polícia, né, vamos lá dizendo hipoteticamente, claro, como vai responder, já que a autoridade não é? A autoridade, sob o ponto de vista estatal, né, não se aplicaria a lei de abuso de autoridade? E aí, quais são os freios? E haveria o risco de... A gente sabe que existem maus profissionais em toda e qualquer profissão. Haveria o risco de existir uma investigação defensiva de modo a buscar elementos que, de certa forma, praticassem uma chantagem contra uma outra parte. Eu não digo nem que fosse uma investigação defensiva paralela a uma investigação que esteja tramitando ali em inquérito policial, mas uma investigação defensiva que reúne elementos probatórios contra o suspeito, e aí vai lá, esse suspeito é chamado no próprio escritório de advocacia, sabe? E passa a correr o risco de ser chantageado. Por uma série de um suposto dossiê feito de forma incorreta. E aí, esse advogado responderia pela lei de abuso de autoridade? Não. Então, meu receio é esse, né? Por isso que a regulamentação é importantíssima, sobretudo do ponto de vista de sanção, né? Para aqueles que fogem da linha positiva, ou seja, de praticar o certo, que é a defesa do seu cliente, e não com interesses contrários a essa ideia. A previsão do Estatuto da Ordem para esses mal profissionais, mesmo que não agindo dolosamente? As punições, elas podem ser até piores, né? Claro que a lei do abuso de autoridade entrou em vigor agora em 2019, né, traz punições para aqueles que se excedem, mas tem um elemento subjetivo que torna praticamente impossível qualquer tipo de punição. Mas, logicamente, quem age nos limites ou fora do que a lei estabelece pode ser responsabilizado em várias frentes, administrativa, criminal e até do ponto de vista civil, né, indenizatório. Para um advogado, você pode pensar que é uma série de crimes. Por exemplo, se ele induzir alguém a dar um testemunho falso, ele pode ser até um partícipe falso testemunho. Além da questão da coação no curso do processo, que é uma outra prática criminal, pode ser responsabilizado, por exemplo, por obstrução de justiça, presente na lei de organizações criminosas. Então, perceba que essa atividade, ela traz, claro, um novo nicho para a advocacia, né? Mas também traz uma infinita gama de responsabilidades.
Por isso que eu digo, comunicar aos advogados do Brasil, até anotei aqui, esse diálogo com delegados de polícia é muito importante, até para que haja uma padronização, né? Eu tenho uma padronização no escritório, como faço numa sequência de atos, mas é interessante que você parta, né, de uma comunicação um pouco mais ampla, né, mais aberta, um evento, por exemplo, em que você possa dialogar um pouco com os delegados de polícia acerca da investigação defensiva. Tem um lado importante também nesse ponto, doutor Flávio, que é o incremento da lei anticrime, né, que trouxe o acordo de não persecução penal. Quer dizer, todos os crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa que haja confissão formal, todos os crimes que têm a pena mínima de até 4 anos são passíveis de acordo de não persecução penal. E foi observado que, do ponto de vista percentual, cerca de 79% dos crimes são objeto de acordo de não persecução penal. Então, e chegou no Brasil o chamado direito processual penal negociável. E numa negociação você tem que ter produtos que podem ser apresentados. Então, imagine que o Ministério Público, com base no caderno investigativo, feito pela polícia, como eu disse, que tem uma MP que faz o controle externo, que tem o Ministério Público que requisita provas, que obriga a ser serão realizadas perícias, né, que pode buscar uma documentação no órgão público, requisita, se não, por acaso, não entregar a documentação, responde prevaricação. Né? E aí chega na hora de negociar, está o Ministério Público com tudo pronto, e quando chega, por exemplo, para aquele suspeito, ele não tem nada que possa ser apresentado. Então, perceba que no contexto do direito penal, do direito processual penal negocial, nessa negociação, a investigação defensiva também tem uma importância muito grande, para que você possa negociar com o Ministério Público o acordo de não persecução penal. Doutor Leonardo, você já tem aí, está com o seu tablet, dá para ver aí em que fases essa investigação defensiva ela se dá durante o processo? A regulamentação dela se dá pelo provimento 188 do Conselho Federal. Né? E essa regulamentação ela surgiu no mundo justamente porque o acordo de não persecução penal e o procedimento investigatório criminal, ele não tinha, né, na época, o PIC não tinha a previsão, por exemplo, na legislação. Existia uma resolução, que é a resolução 181 do CNMP, que regulamentava o acordo de não persecução penal, que não era previsto em lei, e trazia o procedimento investigatório criminal, que também não era previsto em lei. Significa que o Ministério Público poderia fazer acordo e poderia fazer investigações, mesmo que não houvesse previsão legal. O Conselho Federal da OAB, né, que é um órgão também administrativo, como acontece com o CNMP, resolveu também, através do Conselho Federal, criar um provimento que é o provimento 188. E o provimento deixa bem claro que a investigação defensiva pode ser feita em qualquer fase, antes de iniciar o processo, que é a fase investigatória, durante o processo e até após o processo, para fim de você formar provas para uma eventual revisão criminal. Então, ela acontece nos mais amplos momentos, né? Antes, durante ou depois do processo, com o objetivo de resguardar a paridade de armas, né? Que seria o objetivo principal, igualando a acusação e a defesa. É preciso atualizar todos esses atores, né, do processo, promotores, juízes, delegados e advogados, para que uma novidade dessa, O diálogo tem sido muito bom, doutor Flávio. O diálogo com as instituições, a gente não tem nenhuma dificuldade, né, enquanto a advocacia, sobre diálogo com as polícias e com o Ministério Público. Quanto à constitucionalidade desse provimento, doutor Tiago, você tem alguma posição? Eu tenho em relação ao poder de polícia, como eu falei, né? O poder de requisitar, por exemplo, informações a uma operadora de telefonia, de requisitar informações a um órgão público, de requisitar uma perícia. Eu acho que isso deve se manter na esfera de órgãos estatais, né? Até porque são autoridades constituídas pelo Estado e segue o que está previsto na Constituição Federal, né? Que atribui às polícias judiciárias a investigação, seja no âmbito da Polícia Federal, quando é crimes que são contrários ao interesse da União e suas entidades autárquicas, ou na esfera da Polícia Civil, que segue de forma residual todos os outros casos. Então, essas autoridades, sim, como são constituídas de Estado, não age ali em busca de interesse de um cliente ou outra pessoa particular, mas sim em busca de alcançar, atingir o interesse social.
é por essa razão que há esse poder de requisição. A investigação defensiva é outro norte, né? Busca-se ali a defesa de um cliente. Então, a gente tem que observar esses interesses para buscar o equilíbrio. Não tem como, por mais que a gente queira, olha, tem que existir a paridade de armas, sim, mas tem que ter uma relativização desse princípio, porque senão a gente não consegue avançar, né? Como eu disse, a gente tem que buscar sempre um sistema de justiça criminal funcionando bem. E como é um sistema de justiça criminal funcionando bem? Quando aqueles autores efetivos de delitos estão sendo condenados e estão cumprindo uma pena justa, né? E a investigação defensiva, de um outro lado, vem justamente para evitar que pessoas inocentes venham a ser condenadas ou, mesmo quando tenham sido autores de um crime, venham a sofrer uma qualificadora que não existiu na conduta fática. Já existiu alguma questão de inconstitucionalidade do provimento? Não, até agora, não, assim, que até teve esse cuidado de observar, não existe nenhuma ação, né? Até porque é um ato que foi feito de modo administrativo. Não existe uma regulamentação na lei que traz a investigação defensiva. O projeto do novo Código de Processo Penal traz investigação defensiva somente 2 artigos. Então, não é bem uma regulamentação, mas somente uma autorização para que ela seja realizada. Mas, por enquanto, não existe uma disposição na lei. Mas, no aspecto constitucional, acerca da paridade de armas, a indispensabilidade da atuação da advocacia para administrar a justiça, o advogado é indispensável para tudo isso, e no interesse, como eu disse, daquela pessoa que lhe contrata, tem um caso que é uma provocação, se não me engano, na justiça militar. Estou aqui sem o número do julgado, eu pesquisei isso, em que houve sim uma admissão, não admissão, mas sim que houve uma palavra do ministro do STM que disse da admissão e da importância da investigação defensiva, mas nunca chegou nenhum julgado sobre isso no STJ nem no STF, até qualquer entendimento, até as minhas pesquisas feitas até o dia de hoje. Né? Uma observação importante, até doutor Tiago, é que, como eu disse, o Ministério Público exerce controle de justiça à Polícia Civil. Um exemplo, né? As polícias. O Ministério Público requisita provas, ordem, requisita documentos, requisita perícias. Enquanto o advogado pede. Então, você já destruiu a paridade de armas nesse momento, né? Claro, mesmo sendo imparcial, do plano objetivo, não há paridade de armas nesse sentido. Esse é um ponto. Segundo, a investigação defensiva, ela parte do pressuposto que você pode pedir documentos. Então, você pode chegar no órgão público e pedir documentos. E nós temos hoje algumas armas importantes. Por exemplo, a Lei de Acesso à Informação. Ela traz instrumentos para qualquer pessoa, particular, inclusive para o advogado, de pedir documentos. E a negativa injustificada pode levar à responsabilização do servidor que não quis entregar a documentação. Agora, perícias como ser feitas, a gente pode pedir a perícia. Ninguém pode obrigar, mas você pode realizar uma perícia particular. A atuação detetive é uma atuação que já tem regulamentação no Brasil desde 2017. Detetive particular é um elemento importante. Um TI, né? Eu já soube casos, inclusive do autor chamado Gabriel Bulhões, que hoje é a maior autoridade do Brasil na investigação defensiva, que ele disse que já fez, em algum momento, um desenho em realidade virtual, para demonstrar que a pessoa agiu em legítima defesa. Eu não sei, sinceramente não foi um crime de homicídio, né? Senão seria só no final, mas eles conseguiu essa demonstração da legítima defesa que levou à absolvição sumária do seu cliente. Então, perceba que, enquanto que o órgão investigador oficial, né, que é a Polícia Civil e a Polícia Federal, ele pode requisitar documentos, o Ministério Público, ele pode requisitar a Polícia Civil, né, que inicia a investigação, o advogado pede. Mas há instrumentos hoje de consulta aberta, né, que podem sim propiciar uma grande gama de elementos de prova, de elementos de convicção que podem ser anexados aqui, então, pelo advogado. A exemplo aqui da Lei de Acesso à Informação e o detetive particular. Então, concordamos que é uma novidade bem-vinda. Sim, eu acho muito positivo, né? Tudo que vem a colaborar com a investigação, com a busca da verdade real, é positivo, doutor. Sempre mantendo limites, né? Tudo tem que haver limite, né, doutor Leonardo? Seja a autoridade pública, seja na advocacia. Até para a gente não incorrer em eventuais, digamos assim, inversão de polos para, olha,
inocentar um acusado e acabar condenando de forma equivocada, de forma leviana um outro, né? A gente não deve buscar isso, devemos buscar a construção probatória justa para que a gente possa reproduzir aquele fato criminoso que aconteceu anos, meses atrás, nos autos, né? E aquela sentença seja a mais justa, mais fiel possível à realidade dos fatos. Doutor Tiago, aproveitando que o senhor tem uma experiência grande na área dos crimes cibernéticos, como o senhor observa essa operação que foi autorizada e conduzida, né, pelo STF sobre as fake news? Fake news é um fenômeno mundial, né? Ele se avolumou bastante nas últimas eleições presidenciais americanas, né? E de lá para cá veio a se notabilizar no mundo, né, acerca de vários e vários temas. Hoje a gente não convive sem fake news. O desafio, qualquer um de nós aqui, é abrir o smartphone e não detectar um fake news em um grupo de conversa por aplicativo de mensagem. O que a gente tem que chegar a buscar é o equilíbrio entre a liberdade de expressão e aquele fake news quando vem a ser crime, né? Esse é um grande desafio da sociedade atual, porque hoje a liberdade de expressão é muito plural, né? É muito fácil você se expressar e ter uma expressão sendo compartilhada por diversas pessoas. Então, isso é muito positivo, sob o ponto de vista da liberdade de expressão justa, mas é arriscado quando a gente tem aí uma fake news. Então, a investigação que ocorreu no âmbito do Supremo Tribunal Federal quis combater justamente essa fake news, que é a divulgação de notícias falsas que vinha a denegrir imagem e conduta de autoridades, né, sobretudo do próprio Supremo Tribunal Federal. A dificuldade de se enxergar ali uma lisura nesse procedimento a meu ver, doutor Leonardo pode falar melhor também, é a lesão ao sistema acusatório que temos no nosso país, né? O que é sistema acusatório? Partes distintas, olha, nós temos uma autoridade judiciária equidistante à defesa e equidistante também ao órgão de acusação. Nesse inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal, nós temos vítima, julgador e investigador da mesma pessoa. Então, isso é arriscadíssimo. Inclusive, o pacote anticrime veio a implementar de forma textual no Código de Processo Penal que o sistema de persecução penal brasileiro é o acusatório. Então, me parece que o Supremo Tribunal Federal deixou a desejar nesse aspecto, né? E isso pode, inclusive, viciar toda a investigação, porque esse é um princípio caríssimo do sistema de processo penal brasileiro e que está sendo descumprido pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Eu acho que abre um precedente arriscado. Doutor Leonardo. A fake news, a gente sabe que é uma desgraça, né? Uma desgraça. Eu tenho alguns amigos, né, que tem aqueles grupos do WhatsApp que ficam agora nessa época de isolamento social, infelizmente, todo mundo polvoroso. Aumentou muito, né? Compartilha tudo. E eu, pessoal, tome cuidado, não compartilhe isso, não. Porque as fake news, elas trazem o que é de pior. Desinformação, destruição de reputações, né? Você não consegue renovar no aspecto político partidário para surgir novos líderes, né? Qualquer pessoa que venha a surgir já vai ser aí objeto de várias notícias falsas, né? Então é o guiado de pior. E você tem um grupo, supostamente, né? Cujo objetivo é disseminar fake news, é algo que a falta de adjetivos negativos você atribuir a essas pessoas. Só que, ao mesmo tempo, por mais que a vítima seja o próprio guardião da Constituição, você admitir que o mesmo ministro, como disse o doutor Tiago Prado, seja a autoridade, primeiro, que ele é vítima, né? Ele inicia a investigação, conduz a investigação com a ajuda de delegados, tem lá na equipe, né? Delegados de Polícia Civil, delegados federais. Ele, de ofício, determina a busca e apreensão na casa das pessoas e, no final, ele vai julgar. Né? E, nesse ponto, se percebe que há uma consideração muito grande que vem a mortificar o sistema acusatório. Você concentra na única pessoa a função de investigar, né, determinar a prova de ofício e no final de julgar. Agora faltou um ponto aí interessante. Por mais que ele venha a apurar fatos que são supostamente criminosos, só quem pode oferecer a ação penal é o Ministério Público. Aí nós teríamos aí o grau máximo, né, da violação do sistema acusatório, que só falta agora o Alexandre de Moraes. Ele oferecer denúncia. Oferecer denúncia, né? Então, e hoje se percebe que existe sim, né, não é algo que eu estou aqui lançando palavras ao vento, mas
assim, um alinhamento muito grande entre o Procurador-Geral da República, por exemplo, e o Presidente da República. Então, não sabe o que é que vai acontecer amanhã, mas a fake news é algo que é uma desgraça. Mas, especificamente nesse caso, o Supremo Tribunal Federal ultrapassou qualquer limite quando iniciou a investigação sem fato novo e acumulou as mesmas funções na pessoa só, né? Aquela história do futebol, cobrou o escanteio, cabeceou, ainda defendeu. E ainda tem um delegado para chamar de seu, né? Porque ele disse que não pode mudar o delegado. Como o senhor vê isso, doutor Tiago? Ele instituiu aí o princípio do delegado natural para uma investigação, né? Ele estabeleceu, olha, ninguém mexe na atribuição desse delegado aqui, por mais que se mude o delegado, por mais que se mude o ministro da Justiça, né? O diretor máximo da Polícia Federal, mas esse delegado dessa investigação não sai. Então, ele estabeleceu ali, em um caso em concreto, o princípio do delegado natural. Voltando só um pouco em relação à tecnologia, alguns aplicativos vêm evoluindo um pouco nesse aspecto. Existem algoritmos que estão presentes no sistema de Facebook, Twitter e Instagram que detectam, inclusive YouTube também, que detectam quando determinadas notícias, informações estão sendo veiculadas de forma falsa, eles logo de imediato, eles mesmos já bloqueiam essa informação e retiram do ar. Isso é muito positivo. Inclusive ocorreu nas últimas eleições brasileiras, né? O próprio Facebook teve um escritório lá junto ao próprio TSE, de modo a combater de forma mais célere possível essas fake news. Claro que não é absoluto, mas foi positivo. O WhatsApp, ele não tem como ler as mensagens. Nós sabemos que tem uma criptografia de ponta a ponta. O WhatsApp não sabe o que a gente conversa aqui através do aplicativo. Mas ele limitou a possibilidade de compartilhamento. Dá mais trabalho. Exatamente, né? Quando a gente recebe uma informação e logo repassa e o WhatsApp vê que aquilo ali está circulando, ou seja, viralizando muito, ele limita. Olha, você só pode compartilhar com uma única pessoa por vez. Isso, de certa forma, acaba causando um limite, mas não impede, a gente sabe, de modo absoluto, o compartilhamento de fake news, né? Doutor Leonardo, o Supremo, ele tem sido tema de todos os telejornais nacionais, e com medidas que são estranhas, como querer apreender o telefone do presidente Bolsonaro, alguns deputados federais e de alguns ministros. Como o senhor vê isso? Pergunta complicada, né? Hoje existe uma mistura muito grande de política e direito. Claro que as instituições são políticas, né? Os nossos relacionamentos são políticos. Ninguém é uma ilha, no fim das contas. Mas a politização partidária no direito tem sido muito grande. E se percebe que, com base nesse aspecto, as decisões do STF têm sido aí contestadas. E pior, verbalizando pela maior autoridade do país em que vai haver um descumprimento, seguido às vezes de um palavrão, né, que já é um rótulo, né? Mas não se pode jamais deixar de descumprir uma ordem judicial, por mais que ela seja uma ordem absurda. Porque nós temos instrumentos que a lei estabelece para que você venha modificar uma ordem judicial. Dessa relação todinha, já tem um aspecto importante. Primeira coisa, um presidente da República, ele é eleito por uma quantidade gigantesca de pessoas, assim como acontece com o deputado federal, o senador da República, assim por diante. 57 milhões de votos? 50 milhões de votos. Isso equivale aí a praticamente mais de 25% da população brasileira. Não dos votantes, mas em números absolutos, né? É muita gente. Um ministro, para chegar àquela posição, recebeu quantos votos? Né? Um juiz que determina o bloqueio do WhatsApp da cidade de Lagarto, em Sergipe, ganhou quantos votos? Qual a legitimidade que ele tem para determinar o rompimento, a revogação de um ato administrativo? Então, aconteceu, por exemplo, eu sou, não é que eu seja meio polêmico, mas eu estou assim, uma posição, acho que eu não sou majoritário. No momento em que houve, por exemplo, a indicação de um ministro de Estado, aliás, do chefe da Polícia Federal, o diretor, que é uma atribuição do presidente da República. Claro que a motivação que foi exposta, se for verdade, é gravíssimo, que mostra uma interferência no pilar da democracia, que é a polícia. O doutor Tiago Prado, o doutor Flávio também já fizeram investigações, e você não deve satisfação absolutamente ninguém, só a sociedade. Ninguém controla a investigação.
mas é um ato cuja atribuição é dele. Como aconteceu antes com a deputada federal Cristiane do Brasil, que pelo fato, o presidente Michel Temer aqui nomeava para ministra do Trabalho, só que ela tinha contracido 2 ações trabalhistas. Por isso não podia ocupar o cargo de ministro do Trabalho, como aconteceu antes, e é um caso mais antigo, que envolveu o ex-presidente Lula, que foi a mesma coisa. Né? Fora os motivos também foram expressos, só para deixar bem claro que nesses 3 casos, Dilma Rousseff, Michel Temer e agora o terceiro, que é o Bolsonaro, os 3 atos tiveram uma intromissão do Supremo Tribunal Federal de forma indevida, porque a atribuição passa somente por um ato do chefe do Poder Executivo. Agora, o pessoal que trabalha com o direito administrativo me criticaram fazer que um ato administrativo tem limites. Mesmo assim, eu entendo como uma intromissão indevida do Judiciário Subexecutivo. E sobre o telefone celular, se o presidente da República, se o ex-ministro da Justiça, objeto de investigação, e o Judiciário determinou que fosse feita uma busca e apreensão no telefone celular, cuja conversa é importante para revelar o que aconteceu, ele não tem como negar. Eu vou recorrer à condição de professores do senhor, né? Por isso que eu estou abusando aqui dos conhecimentos que eu aprendo também. Doutor Tiago, até o momento, o senhor conseguiu perceber alguma fundamentação de que houve interferência do presidente Bolsonaro, uma tentativa de interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal? Olha, eu observei o vídeo, né, e alguns canais foi estabelecido pelo menos trechos referentes ao discurso, né. Eu não vi de forma tão clara, tão evidente que houve ali uma interferência direta na Polícia Federal, sobretudo no que tange a uma espécie de busca de autodefesa da sua prole, né, dos seus filhos bolsonaros ali no estado do Rio de Janeiro. O que a gente tem que observar também, né, deixando um pouco de lado somente a área jurídica e também adentrando já na área política, é observar se essa pequena interrogação, né, acerca dessa existência ou não de interferência é plausível para criar um caos entre a harmonia dos poderes do Brasil. Eu acho que o Supremo deve observar também isso. A gente já passa por um momento de instabilidade terrível na nossa sociedade, né? Tendo por origem aí a pandemia e a infeliz crise política que se avolumou nesse tempo, e aí se estabeleceu uma ordem de busca e apreensão do aparelho telefônico do presidente da República. Nesse momento, eu acho que realmente da guarida para o caos. E o caos não ganha ninguém, né? Eu acho que o risco que se corre às próprias instituições, à sociedade, é muito maior nesse momento. Eu acho que existem outras vertentes para buscar-se uma investigação, é que nem a prisão preventiva, né? A gente tem pressupostos, né? Tem que ter ali o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Olha, se não há risco de fuga do réu, se não há risco de reiteração delitiva, não se faz necessária a prisão preventiva. Do mesmo modo, encaro a apreensão, a busca e apreensão do aparelho celular do presidente da República nesse momento. A meu ver, não há plausibilidade alguma. Com essa sucessão de ações do Supremo Tribunal Federal, ele se apequena, doutor Nalano? Outra pergunta difícil. O Supremo ele tem sido muito criticado ao longo dos anos por conta dessa questão política, né, da invasão política no direito. Isso realmente está acontecendo, isso é fato. Mas também acontece por uma culpa do próprio Supremo Tribunal Federal. Eu estava lendo um artigo recentemente, agora feito pelo BBC Crime, que mostra qual é a base para as decisões judiciais. A lei, ela é expressa em dizer, por exemplo, que o juiz de direito ele tem a obrigação de revisar a prisão preventiva no prazo de 90 dias. E a lei fala, sob pena de ilegalidade. Ou seja, passou 90 dias, não revisou a prisão é legal, o cara vai ser colocado em liberdade. É o que a lei diz através da vontade do legislador, que tem a mesma legitimidade que qualquer membro do Poder Executivo. Né? Que estabeleceu uma discussão. Isso acontece do ponto de vista prático, a pessoa chega aí e nega, de alguma forma. Alguns concedem, de acordo com o fato, outros negam. Aí você observa também que as decisões do STF e do STJ são baseadas também em alguns precedentes, né? Algumas decisões que eles mesmos dão. Só que, para você pegar uma decisão que eles dão e eles possam modificar para a decisão para um outro rumo, é uma questão fácil, porque depende muito do subjetivismo. Então, a base para que o juiz decida é a lei, ou é o precedente, ou é o subjetivismo.
Por isso que há uma diferença entre o Brasil, que é um país da civil law, cuja base é a lei. Estados Unidos, a base é a common law, são os precedentes. Por isso que o cara, quando vai observar um caso concreto, ele consegue observar um precedente da década de 60 e usa como base para aquela decisão. E para você modificar isso, é um procedimento muito mais complexo, é o overruling, né? Para você conseguir modificar, então, um precedente, que depende do contexto fático, probatório, pressões sociais. Aqui não, se muda o tempo todo. Então, qual é a base para o juiz decidir? Por isso que se diz agora que é o confusion law, né? É a confusão. Ninguém sabe o que é. Ora lei, ora costume, Ninguém sabe o que é isso. Então, o Supremo tem sido muito criticado com razão por esse motivo. Claro, ele acerta muito mais do que erra. Os casos que chegam à grande mídia são casos que todo mundo toma conhecimento, casos de grande repercussão, como acontece para escolher um ministro, escolher um diretor da Polícia Federal, para ser feita uma busca e apreensão, fake news, mas acerta muito mais do que erra. Mas é um momento hoje extremamente perigoso. E falta um freio de arrumação. Acontece que o tensionamento tem sido muito grande e às vezes provocado por declarações públicas. E é interessante que as pessoas são mais polêmicas, né, que falam sem freios, que ele ficasse um pouco mais retraído, né, que falasse com o texto pronto, que quando o jornalista perguntasse alguma coisa, que ele não mandasse a pessoa calar a boca e nem seguisse um palavrão, como aconteceu no dia de ontem. Eu acho que essa tensão é provocada, sobretudo, para que as autoridades são as responsáveis por isso. Imagine, pelo Tiago Prado, se a gente fosse para a delegacia de polícia enquanto a advocacia, sem respeitar as pessoas, falando palavrão o tempo todo, não daria certo. Agora, se a gente for sentar na mesa de bar para conversar sobre a vida e bater um papo, logicamente que a limitação da fala ela é um pouco mais relativizada. Né? Enfim, eu acho que os nossos líderes, eles são aí responsáveis sim por isso, porque tudo aquilo que eles falam é praticamente seguido aí por uma grande quantidade de pessoas. O senhor acredita que esse limite do presidente Bolsonaro que chega a explodir seria muito em razão de que 3 partidos se reúnem e acionam o Supremo Tribunal para apreender o telefone dele? Já existe ação de impeachment contra o ministro Heleno. Então, isso é difícil se controlar diante de tanta situação, de tanta pressão, pandemia, STF, ações que surgem a cada palavra dele. Doutor, eu acho que ele tem o dever de ter o controle emocional. Né? Quando a gente coloca o nosso nome a público para ser candidato e assumir um cargo público, sobretudo de presidente da República, eu acho que ele tem um dever de ter o controle emocional. Ora, se ele não está conseguindo lidar com isso, é que busque um apoio psicológico ou, em última hipótese, renuncie. Agora, de fato, não deve se comportar com desequilíbrio a todo dia, né? Criando crises, falando, como o doutor Leonardo falou, palavrões frente ao público em geral. Eu acho que realmente existe uma liturgia do cargo e isso deve ser respeitado. Ali é o nosso líder supremo da nação, né? Um sujeito que fala não apenas para nós brasileiros, não apenas para aquele que o elegeu, mas também para todo o mundo, né? E isso retrata o Brasil lá fora, né? Uma declaração estúpida de um presidente aqui reverbera mundo afora. Então, isso é muito negativo para a nossa imagem. Eu acho que ele deve ter, sim, um controle emocional e, por mais que a gente esteja no meio de um furacão, ele deve manter o controle. Porque se ele não manter o controle, ninguém mais terá na população. Seria o instinto de sobrevivência, já que a grande mídia tem uma certa rejeição a ele? Mas ele conseguiria trazer a mídia para o lado dele, né? Todos os presidentes da República foram criticados o tempo todo. Se ele pegar as reportagens de todos os presidentes, sem exceção, ele vai criticar a mídia. Já houve tentativa, por exemplo, de controle da mídia com o governo do presidente Lula. Ele tentou controlar e foi criticado por isso, porque a imprensa é um pilar indispensável para a democracia, até o quarto poder, como dizem muitos. O que eu vejo realmente é um descontrole. O judiciário, ele é o poder de todos que seria o menos legítimo. O judiciário é inerte, só age se for provocado. A gente reclama do ativismo judicial. O judiciário ultrapassa funções políticas, mas quem provoca o judiciário são os partidos políticos. Se ele tivesse provocação, tirado o fato da fake news, né? Mas em todos os outros casos, foi porque alguém ingressou com a ação pelo Poder Judiciário.
E aí, quando você observa quem ingressou com a ação, são partidos políticos. Então, perceba, os partidos políticos que representam, que têm congressistas como seus membros, ele reclama da decisão judicial, porque o judiciário intrometeu numa função que é do Poder Executivo, só que foi ele mesmo que ingressou com a ação. Então, não seria interessante que ele não ingressasse com ação nenhuma. Mas fazer por quê? Por questões de oportunismo político, com forma de causar uma desestabilização. Eu vi um requerimento da Associação dos Advogados de alguma coisa aí, que pediram ao ministro do STJ para prender o presidente do STF. E rapaz, está tudo. Aí eu vi um grupo de advogados, o cara marcou, agora vão advogados. Rapaz, peraí, o ministro do STF prendeu o presidente do STF. Aí foi, é porque tem que fazer alguma coisa. Eu digo, tá certo, então, tranquilo, né? A vida vai. Mas a instabilidade parte aí, acho que, como o Tiago falou, de um controle emocional. Tem cargos em que você não admite descontrole. Quando você passa, eu estou aqui abstraindo qualquer tipo de análise, mas quando você observa o ex-presidente Michel Temer, ele se pronunciando, eu sinceramente nunca vi nenhuma falha na minha vida, porque cada palavra é pensada, porque como o doutor Tiago falou, ele fala para pessoas que seguem, para o Brasil e para o mundo inteiro. Inclusive na Mesópolis. Doutor Tiago, a Polícia Federal, na terça-feira, naquela operação no Rio de Janeiro, foi questionada sobre possível vazamento. Na quarta-feira, com a operação da fake news, a Polícia Federal já não era mais questionada sobre isso. Então, o que o senhor que assim, por ter passado na seção de crime cibernético, o senhor entende bem o que é rede social? O que o senhor atribui a isso, a essa dinâmica? Hoje vamos discutir a independência da federal, um vazamento, no outro dia um outro fato já desconstitui totalmente. Como você analisa isso? Já mudou totalmente, né? Em um dia ela era pró-governo, no outro dia já não era. Já não era mais pró-governo. Infelizmente, a gente tem muitos formadores de opiniões hoje que acabam tumultuando um pouco a verdade das coisas, né? E levam para lados distintos. E com isso, com as redes sociais, todo mundo entra no debate, expõe suas opiniões e se caminha para um caminho diverso. O que a gente tem que ter em mente sempre, sobretudo aqueles que são autoridades públicas, é não deixar se contaminar com opiniões, né? Seguir sempre à risca o que determina a lei, o que está nas suas atribuições, porque pouco importa o governo, né? Instituições como Polícia Civil, como Polícia Federal, sobretudo, que são órgãos de investigação, são aparelhos de Estado. Pouco importa a bandeira do partido político do presidente ou do governador, são órgãos de Estado. Inclusive, se pleiteia-se muito, né, nós que somos autoridades policiais, a independência funcional, né? Você, por exemplo, eleger o seu líder, né, do órgão, porque isso dá uma autonomia maior, sobretudo do ponto de vista investigatório, para que não se levante sequer essa hipótese aí, de alegar que determinado órgão está sendo pró-governo ou não. Nós temos as considerações finais, doutor Leonardo. Queria agradecer o debate, mais uma vez a oportunidade, né, de discutir temas importantes. Primeiro pela investigação defensiva, que é um grande ganho para a advocacia, para a gente conseguir igualar finalmente as prerrogativas, dizer assim, as possibilidades de ganho entre a acusação, bem como a defesa, né? Claro que sempre observando os limites que a lei estabelece e também o que diz a Constituição Federal. E o mais que a gente consiga trazer uma paz, né, em nosso país, que os nossos líderes consigam aí se entender, sabendo que a liturgia do cargo é importante e também que democracia não significa somente eleição pelo povo, né? Significa respeito às instituições, sobretudo a sua independência. Então, agradecer pela oportunidade. Doutor Tiago. Agradecer também por estar aqui nesse brilhante programa. Eu acho o formato muito interessante, né? A gente ter aqui sempre profissionais de segmentos distintos da sociedade, né? E mostra, inclusive, a harmonia que deve existir entre autoridades policiais e advocacia. É sempre um prazer estar ao lado do doutor Leonardo, né? Como já tivemos também em outros eventos, inclusive na própria ordem na OAB de Arapiraca, né, doutor Leonardo? Então, isso é muito
muito importante porque mostra o amadurecimento dos profissionais que estão envolvidos no sistema de justiça criminal, né? Como eu disse e repito, a gente busca que seja aplicada a pena justa àquele que cometeu um delito, né? Pouco importa como isso tramitou, né? Ou seja, se foi uma investigação exclusiva de um órgão estatal ou se também houve uma contribuição de uma investigação defensiva. É isso que a gente deve seguir em frente. Agradeço e bom dia a todos. Muito obrigado. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será reapresentado em horários alternativos aqui no canal 525 da NET, no portal Gazeta Web e nas nossas redes sociais. Até a próxima semana.